Hoje a gente vai investigar a figura mais influente da história da humanidade, usando o mesmo método que a gente usaria para investigar qualquer outra pessoa histórica. César, Cleópatra, Alexandre o Grande. Só que com um detalhe, esse cara mudou o calendário, inspirou milhões de obras de arte, guerras foram feitas no nome dele, e ainda hoje bilhões de pessoas seguem seus ensinamentos e esperam pela sua volta. A questão que a gente vai responder hoje não é se você deve acreditar nele como figura religiosa, ou se ele realmente fez milagres. Isso é questão de fé. A pergunta desse vídeo é: do ponto de vista puramente histórico, científico, arqueológico, Jesus de Nazaré realmente existiu? E se existiu, o que a gente sabe de verdade sobre ele? Porque quando tu começa a pesquisar isso, tu descobre algo fascinante. Existem mais evidências históricas sobre Jesus do que sobre várias outras figuras da antiguidade que a gente aceita sem questionar. E eu vou te mostrar cada pedaço dessas evidências, desde documentos escritos poucos anos depois da sua morte, até descobertas arqueológicas recentes, que confirmam detalhes bem específicos dos relatos sobre ele. Então se acomoda aí, porque nos próximos minutos a gente vai mergulhar numa investigação histórica que envolve historiadores romanos, papiros egípcios, inscrições em pedras e até análise forense moderna. Então bora lá. Antes da gente começar a falar das provas em si, eu preciso te explicar uma coisa importante. Como é que os historiadores provam que qualquer pessoa do passado realmente existiu? Porque não é que nem hoje em dia que todo mundo tem perfil no Instagram. Os historiadores trabalham basicamente com 3 tipos de evidência: documentos escritos da época, ou logo depois, evidências arqueológicas e o que eles chamam de múltiplas atestações independentes, que é basicamente quando várias fontes diferentes que não se copiaram falam da mesma pessoa ou evento. A maioria das figuras da antiguidade tem bem menos evidência do que tu imagina. Sócrates, por exemplo, um dos filósofos mais famosos da história, a gente não tem nada escrito por ele. Zero. Tudo que a gente sabe sobre ele vem de Platão e Xenofonte. Aníbal, aquele general do Cartago que cruzou os Alpes com elefantes, nenhum documento sobre ele sobreviveu. Até mesmo Alexandre o Grande, a primeira biografia completa dele foi escrita 400 anos depois de sua morte. Vamos começar pelo óbvio, os textos cristãos. Aqui já tem um detalhe crucial, que muita gente não sabe. Os evangelhos que estão na Bíblia não são os textos cristãos mais antigos sobre Jesus. As cartas de Paulo são. Paulo começa a escrever suas cartas por volta de 48 e 50 depois de Cristo, depois da crucificação de Jesus. E Paulo inicialmente perseguia os cristãos, até que ele teve contato direto com pessoas que conheceram Jesus pessoalmente. Ele menciona especificamente Pedro e Tiago, o irmão de Jesus, com quem ele passou um tempo em Jerusalém. Os evangelhos vêm depois. Marcos geralmente é datado entre 66 e 70 depois de Cristo. Mateus e Lucas é entre 80 e 90 depois de Cristo, e João é por volta de 90 e 100 depois de Cristo. Para tu ter uma noção, isso é como se alguém hoje escrevesse sobre os eventos que aconteceram nos anos 50, 60 e 70. Muitas testemunhas oculares ainda estariam vivas. Mas a grande pergunta é: essas fontes cristãs contam? Bom, do ponto de vista histórico, sim, mas com o pé atrás. Assim como tu usaria fontes romanas para estudar Caio Júlio César, mesmo sabendo que os romanos tinham um viés pró-Roma, historiadores usam fontes cristãs para estudar Jesus, mas eles estão ligados que precisa usar um certo senso crítico para separar propaganda do que é fato histórico. E agora a coisa começa a ficar mais interessante, porque a gente vai ver sobre historiadores romanos mencionando Jesus que não tinham nenhum motivo para inventar ou promover o cristianismo. Pelo contrário, o primeiro é Flávio Josefo, historiador judeu que escreveu para os romanos. Nós sabemos que os judeus não têm uma visão muito positiva de Jesus, né? No livro Antiguidades Judaicas, escrito por volta de 93 e 94 depois de Cristo, ele menciona Jesus 2 vezes. Uma delas é meio controversa porque parece que cristãos medievais editaram o texto, mas existe o consenso entre os historiadores de que o núcleo dessa passagem é autêntico. A segunda menção é sobre Tiago, descrito como irmão de Jesus, chamado Cristo. Essa passagem não tem indícios de ter sido adulterada e é aceita amplamente como autêntica. Mas o documento não cristão mais importante é de Tácito, considerado o maior historiador da Roma Antiga. Na obra Anais, escrita por volta de 116 d.C., Tácito descreve como Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma em 64 d.C. E aí ele explica: Cristos, o fundador do nome, foi executado por sentença do procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mano, pensa bem, Tácito odiava os cristãos. Por que diabos ele inventaria um fundador executado para um grupo que ele despreza? Ele simplesmente estava registrando fato histórico. A gente também tem o Plínio, o jovem governador da Bitínia, que em 112 d.C.
Escreveu para o imperador Trajano, pedindo conselho sobre como lidar com os cristãos, falando que eles adoravam Cristo como um Deus. Agora, se tu quer uma fonte que realmente não tinha interesse nenhum em promover Jesus, vamos falar sobre o Talmud babilônico. Compilado entre os séculos 3 e 5, mas que contém tradições mais antigas, ele menciona Yeshu, Jesus, de forma bem negativa, dizendo que ele foi executado na véspera da Páscoa, por feitiçaria e por desviar Israel. E mais, eles falam que ele foi fervido em excremento na vida após a morte, por desrespeitar os ensinamentos rabínicos. É impressão minha ou esse livro parece ter sido escrito por... Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Os rabinos definitivamente não estavam tentando provar que Jesus existiu. Eles estavam tentando explicar o porquê os judeus não deveriam seguir ele. Mas ao fazer isso, eles acabaram confirmando que ele existiu, e que ele tinha seguidores, e que ele foi executado perto da Páscoa. O livro Jesus no Talmud, escrito por um estudioso do assunto da Universidade de Princeton, analisa tudo isso com profundidade para quem quiser dar uma olhada. Historiadores desenvolveram métodos para analisar textos antigos e separar o que provavelmente é histórico do que provavelmente é lenda ou embelezamento. Um desses métodos mais importantes é o conhecido como critério do constrangimento. É uma lógica simples. Se os evangelhos estivessem sendo inventados ou editados para criar propaganda, por que diabos os autores incluiriam coisas constrangedoras sobre Jesus e os apóstolos? Por exemplo, Jesus é batizado por João Batista. O batismo de João era para arrependimento de pecados. Se tu tá tentando vender Jesus como Messias perfeito e sem pecado, o que é incluir uma cena que sugere que ele precisava de arrependimento? Bom, eu particularmente acredito que ele estava dando um exemplo para as pessoas. Mas aqui a gente não trabalha com opiniões, a gente trabalha com fatos. Mateus até tenta explicar isso no evangelho dele, mostrando João resistindo, mas o fato está lá. Outro exemplo, Jesus é crucificado. Crucificação era a morte mais humilhante possível no mundo romano, feita com escravos e criminosos. Se você está inventando um Messias, tu não inventa que ele for executado da forma mais vergonhosa possível. As mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. E no mundo antigo, o testemunho feminino não tinha valor legal. Então por que incluir isso se tu está inventando uma história? O historiador Bart Ehrman, que é agnóstico, diz no livro Did Jesus Exist? Que essas evidências mostram claramente que tem um núcleo histórico bem sólido. Jesus foi um pregador judeu apocalíptico que foi crucificado por autoridades romanas. Mas deixa eu te mostrar onde que a arqueologia entra nessa história, porque tem descobertas incríveis que confirmam detalhes muito específicos dos evangelhos. Em 1961, arqueólogos italianos encontraram na Cesareia Marítima, que era a capital portuária de Israel no período romano, uma inscrição em pedra calcária mencionando Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Até então, a única menção a Pilatos vinha de textos históricos. Agora, a gente tem evidência física de que ele realmente governou a Judéia, exatamente quando os evangelhos dizem que sim. Em 1968, acharam em Jerusalém o primeiro osso de calcanhar de um homem crucificado, com o prego ainda atravessado. O nome dele era Yehohanan. Isso confirmou que a crucificação era realmente praticada na Palestina do primeiro século, exatamente como descrito nos evangelhos. A piscina de Betesda, que é descrita em detalhes no Evangelho de João, foi considerada invenção por anos, até que escavações entre 1957 e 62 revelaram exatamente aquilo. Uma piscina dupla com 5 colunatas datadas do período do Segundo Templo. O mesmo aconteceu com a piscina de Siloé, onde Jesus supostamente curou um cego. Ela foi descoberta em 2004 por arqueólogos da Universidade de Tel Aviv, durante trabalhos de encanamento em Jerusalém. Os degraus, o formato, a datação, tudo bate. Os evangelhos acertam detalhes arquitetônicos, geográficos e de figuras públicas que só alguém familiarizado com a Jerusalém do primeiro século saberia. Isso não prova os milagres, mas prova que os textos têm base real em como era aquela época e lugar. Tem céticos que argumentam, mas Nazaré nem existia na época de Jesus, e realmente, isso já foi um argumento popular, mas a arqueologia destruiu ele completamente. Em 2009, a Autoridade de Antiguidades de Israel anunciou a descoberta de uma casa do primeiro século em Nazaré, a primeira casa daquele período encontrada na cidade. A escavação revelou paredes de pedra, piso e artefatos datados entre o período de Herodes e o início do período romano. Nazaré realmente era pequena, provavelmente entre 200 e 400 habitantes, mas ela existia e era exatamente o tipo de vilarejo sem importância que faz sentido ser ignorado por historiadores da época, mas que também torna improvável que alguém inventasse que o Messias veio de lá. Se tu tá criando um mito, tu diz que teu herói salvador veio de Belém, a cidade de Davi.
ou Jerusalém, não de um vilarejo que ninguém nunca ouviu falar. A real é que entre os historiadores e estudiosos do Novo Testamento, incluindo céticos, agnósticos e ateus, existe o consenso esmagador de que Jesus existiu. O Bart Ehrman, aquele cara que eu mencionei antes, que escreveu o livro Did Jesus Exist? E que passou a carreira inteira criticando o cristianismo, escreveu esse livro justamente refutando a teoria de que Jesus foi inventado. Ele diz que a visão de que Jesus existiu é mantida por praticamente todo especialista do planeta. Michael Grant, outro historiador clássico e autor do livro Jesus, uma revisão histórica dos evangelhos, escreveu que métodos modernos de crítica histórica deixam claro que Jesus realmente existiu, e os evangelhos contêm material histórico valioso. Até Richard Dawkins, o biólogo ateu mais famoso do mundo, ele admite no livro The God Delusion que é improvável que Jesus não tenha existido. Como que todos eles chegaram nesse consenso? É porque quando tu aplica os mesmos critérios históricos que tu aplicaria a qualquer outra figura da antiguidade, as evidências são muito fortes. Tu tem múltiplas fontes independentes e algumas até hostis, confirmando pelo menos o básico. Um pregador judeu chamado Jesus, ou melhor, Yeshua, da Galileia, ativo durante o reinado de Tibério, foi crucificado por Pôncio Pilatos. Deixa eu te dar mais alguns exemplos de como os evangelhos acertam detalhes que seriam difíceis de inventar. Os evangelhos mencionam que Herodes Antipas governava a Galileia e que ele tinha o título de tetrarca. Historiadores confirmam isso. Ele governou de 4 a.C. até 39 d.C. e tinha exatamente esse título. Lucas capítulo 3, versículo 1 dá uma lista impressionante de governantes contemporâneos: Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, que era tetrarca da Itureia de Traconites, Lissânias, que era tetrarca de Abilene. Cada um desses detalhes é historicamente verificável e correto para exatamente aquele período. Até os detalhes de que Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa é confirmado por fontes judaicas hostis ao cristianismo, como a gente viu no Talmud. Agora, obviamente, confirmar que Jesus existiu não é a mesma coisa de confirmar que ele fez milagres e que ele era próprio Deus encarnado. Isso a ciência histórica não tem como provar nem refutar. Milagres, por definição, estão fora do escopo da análise histórica normal. Mas tem um fato histórico interessante. Mesmo os críticos antigos de Jesus não negavam que ele fazia coisas incomuns. Eles só interpretavam diferente. O Talmud, que eu falei antes, acusa Jesus de feitiçaria, ou seja, reconhece que ele fazia algo extraordinário, fora do comum, mas fala sobre isso de uma forma negativa. O historiador E.P. Sanders, da Duke University, que é judeu e não cristão, escreveu no livro The Historical Figure of Jesus que Jesus foi um curandeiro e exorcista, que parece estar historicamente certo. Como ele fazia essas curas é outra discussão, mas que ele tinha a reputação de fazer isso é algo historicamente bem estabelecido. Agora eu quero pedir que se tu tá curtindo esse vídeo, deixa um like aí e se inscreve no canal. E se tu gostaria de ver mais conteúdos como esse, tipo investigação histórica, comenta aqui que tu gostaria de ver que eu trago pro canal. Beleza, vamos continuar. Então, para resumir tudo isso, o que a gente pode afirmar com confiança histórica sobre Jesus? Bom, ele nasceu provavelmente entre 4 a.C. e 6 d.C., na Judéia. Cresceu em Nazaré, que era uma pequena vila da Galiléia, foi batizado por João Batista, que era um pregador apocalíptico que anunciava o fim dos tempos, começou o seu próprio ministério público na Galiléia, pregando sobre o reino de Deus e ganhando reputação de curandeiro e exorcista. Ele reuniu um grupo de seguidores, incluindo um círculo íntimo de 12 discípulos, ensinou principalmente através de parábolas e aforismos, tinha conflitos toda hora com autoridades religiosas judaicas sobre questões de lei e tradição, foi para Jerusalém durante a Páscoa, e causou algum tipo de confusão no templo e foi preso. Foi julgado de maneira muito mais rápida do que deveria e crucificado por ordem de Pôncio Pilatos, provavelmente no ano 33 d.C. Os seus seguidores, logo após a morte dele, começaram a proclamar que ele havia ressuscitado e era o Messias. Esse movimento cresceu rapidamente e se espalhou pelo Império Romano, o que eventualmente acabou se tornando o cristianismo. Tudo isso a gente pode afirmar com certa segurança e é aceito pela vasta maioria dos historiadores, independente de crenças religiosas. O que aconteceu no túmulo e se os milagres realmente aconteceram e se ele realmente era divino e o Filho de Deus, essas são questões de fé que vão além da história. Jesus, ou melhor, Yeshua, existiu e isso é fato histórico. O impacto dele na história é inegável. Ele dividiu o calendário, inspirou a arte, a arquitetura, literatura, música, movimentos sociais e continua influenciando bilhões de pessoas até hoje. E vai continuar enquanto a humanidade existir. Agora, se ele era realmente quem os seus seguidores dizem que ele era, isso é uma questão de fé, experiência pessoal, de convicção espiritual. E essas perguntas a história não tem como responder, mas ela pode confirmar que a pessoa que inspirou tudo isso foi real. E olha, mano, tem algo até que poético nisso.
Num mundo obcecado com fama e influência, o cara mais influente da história era um carpinteiro de uma vila minúscula que viveu apenas 30 e poucos anos. Nunca escreveu um livro e foi executado como criminoso. Mesmo assim, 2000 anos depois, aqui estamos nós estudando cada detalhe da vida dele. Se tu é religioso, saber que existe uma base histórica sólida pode fortalecer a tua confiança de que a tua fé não está construída em cima de areia movediça, sabe? E se tu é cético ou ateu, reconhecer a historicidade de Jesus não te obriga a aceitar nada sobrenatural. Tu pode perfeitamente reconhecer que ele existiu e foi uma figura extraordinária, sem precisar aceitar afirmações religiosas sobre ele. Vai de cada um. Eu, particularmente, reconheço Yeshua como o mestre dos mestres. Mas o ponto é, honestidade intelectual significa seguir a evidência aonde ela leva, e não aonde a gente quer que ela nos leve. E quando tu faz isso com Jesus, aplicando os mesmos critérios que tu aplicaria a Júlio César ou Sócrates, tu chega numa conclusão bem clara. Ele existiu. Eu espero que esse vídeo tenha te dado pelo menos um ponto de partida sólido para as tuas próprias investigações. Se tu quiser se aprofundar mais nesses temas, deixa nos comentários. Tem muito mais coisas que a gente pode explorar, desde os evangelhos apócrifos até as primeiras comunidades cristãs ou o gnosticismo. Então é isso, obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Acorde.